Você está no Sertão Canal IA. Inscreva-se no canal e bom vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo com um conteúdo de alta qualidade, que retrata o cangaço nordestino que iremos acompanhar neste conteúdo deste vídeo. Os fatos. Benjamin Abraão era um libanês que se tornou o fotógrafo oficial de Lampião após ser secretário do padre Cícero. As filmagens de 1936 mostraram um lado humano e luxuoso do cangaço, o que foi usado pelo governo Vargas como prova de apologia ao crime. Opinião relevante. Alguns pesquisadores sugerem que o trabalho de Benjamin pode ter sido o catalisador para Getúlio Vargas ordenar o extermínio definitivo do bando. O mistério. Benjamin foi morto com 42 facadas em 1938, mesmo ano da morte de Lampião, gerando teorias de queima de arquivo pela ditadura ou latrocínio. Lembrando aos críticos de plantão que as histórias do cangaço não são bem da forma que a mídia conta. Acompanhe e assista o vídeo até o final. O vento seco cortava a caatinga, assobiando entre galhos retorcidos sob o sol impiedoso do sertão. Benjamin Abraão, sobrevivente da Primeira Guerra e do Líbano devastado, buscou paz no Brasil, mas encontrou outro campo de batalha: o sertão nordestino, com suas secas implacáveis e sua gente aguerrida. Fugiu da guerra organizada para morrer numa guerra sem nome, onde a vida era dura e a morte brutal, como um raio em céu de estio. O sertão era terra de homens forjados pela seca, pela injustiça e pela luta, onde cada um era um virgulino em potência. Benjamin, estrangeiro curioso, não queria só vender mercadorias, queria entender e registrar aquele mundo como um folhetim de cordel vivo. Sua morte não veio com tiros, mas com 42 facadas, cada uma um recado cruel, vindo de uma emboscada traiçoeira. O homem que ousou filmar Lampião teve o corpo transformado em mensagem, um aviso para quem se aventurasse demais. O sertão, que ele via como palco de personagens fascinantes, revelou-se carrasco implacável, como a faca que rasga o gibão. Benjamin atravessou mundos do Oriente Médio ao Juazeiro do Norte, do comércio à intimidade do cangaço, misturando-se como cuscuz na panela. Viu em Lampião um mito em formação e quis ser seu cronista, uma escolha que lhe trouxe fama e morte, como um destino traçado a ferro e fogo. O sertão que o acolheu foi o mesmo que o devorou, deixando um mistério e um filme que mudaria a história, como uma lenda contada à beira da fogueira. Em 1937, Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo, centralizando o poder e prometendo modernizar o Brasil à força, como um vaqueiro que laça o gado bravo. Não havia espaço para figuras como Lampião, símbolo do atraso e do poder paralelo, um espinho na garganta do governo. O cangaço era mais que banditismo, era afronta à autoridade do Estado, um desafio à ordem imposta. As volantes receberam carta branca para caçar Lampião, e a violência virou espetáculo público, com a exibição de cabeças como troféus. O sertão tornou-se campo de batalha entre cangaceiros e forças do governo, um palco de guerra sem trégua. Nesse cenário, Benjamin Abraão decidiu filmar o cotidiano dos homens mais procurados do país, com a coragem de quem não teme a morte. Sua câmera, em tempos de ditadura, era mais que registro. Era ato político, uma arma silenciosa. Filmando o inimigo número 1, Benjamin se colocou no centro de uma guerra de imagens, onde cada frame era um tiro. O documentário não era neutro, era provocação, um grito em meio ao silêncio imposto. E como se veria, teria consequências fatais, como o veneno de uma cobra cascavel. Benjamin chegou ao Brasil como mascate, vendendo de porta em porta e aprendendo os segredos do sertão como um filho da terra. Sua lábia o aproximou do influente padre Cícero, tornando-se seu secretário e fotógrafo, um verdadeiro pau para toda a obra. Com cartões postais do padre, transformou fé em negócio e imagem em poder, construindo um império de devoção e lucro. A morte de padre Cícero foi um golpe, mas Benjamin já sabia. No sertão, uma foto valia mais que 1000 palavras, um testamento de vida e fé. Voltou-se então para Lampião, enxergando no bandido um novo mito a ser registrado, a próxima lenda a ser contada.
A ideia era ousada. Ninguém havia filmado o cangaço por dentro, desvendando seus mistérios. Movido por ambição e fascínio, Benjamin apostou na câmera como ferramenta de poder, um passaporte para a história, e contava com sua astúcia e a vaidade de Lampião para realizar o impossível, como quem doma um cavalo selvagem. Aproximar-se de Lampião era arriscado. Muitos morreram tentando, como moscas atraídas pela luz. Benjamin usou conexões com coiteiros e a bênção do falecido padre Cícero para abrir portas, como quem tem uma chave mágica. Apresentou-se como cronista, não como ameaça, e propôs registrar o cangaço para a posteridade, imortalizando seus feitos. A vaidade de Lampião falou mais alto, queria controlar sua própria narrativa, ser o protagonista de sua própria história. Após negociações, Benjamin foi aceito, mas sob vigilância, como um prisioneiro de luxo. Lampião virou diretor do próprio filme, posando com armas, joias e seu bando como um ator principal. Benjamin capturou cenas ensaiadas e momentos íntimos, revelando o cotidiano dos cangaceiros, sua humanidade por trás da fama. Pela primeira vez, o Brasil veria o bando mais temido de perto, desvendando seus segredos. Mas o privilégio de registrar o mito teria um preço alto, como um pacto com o diabo. As imagens de Benjamin chocaram o Brasil. Cangaceiros bem vestidos, sorrindo, dançando, exibindo joias, como num baile de gala. O filme contrariava a propaganda oficial de miséria e desespero, mostrando uma realidade diferente. Lampião e seu bando surgiam como uma comunidade alternativa, autossuficiente e feliz, como um oásis no deserto. Para muitos, aquilo era rebeldia contra o sistema opressor. Não crime, mas uma forma de resistência. O governo se irritou. O filme transformava bandidos em heróis, minando a autoridade do Estado, como um veneno que corrói. A exibição foi vista como provocação inaceitável, um tapa na cara da ditadura. O documentário virou peça de acusação contra o próprio governo, expondo suas fragilidades, e selou o destino de Benjamin como um carimbo fatal. O governo Vargas agiu rápido, censurou o filme, confiscou os rolos e proibiu qualquer exibição, como quem apaga um fogo com água. A justificativa era apologia ao crime, mas o real motivo era político. O filme expunha a fragilidade do Estado, a verdade por trás da farsa. Benjamin perdeu sua obra-prima e tornou-se persona non grata, um pária em sua própria terra. O homem que transitou entre santos e bandidos agora era visto como ameaça, um inimigo público. O Estado o via como propagandista do crime, os cangaceiros como possível traidor, um João Ninguém. Isolado, Benjamin ficou vulnerável no meio de uma guerra cada vez mais sangrenta, como um cordeiro no meio dos lobos. A censura não apagou o impacto das imagens. O cineasta tornou-se arquivo vivo e alvo de desconfiança. Sua situação era insustentável. O preço da ousadia estava prestes a ser cobrado. A proibição do filme intensificou a caçada a Lampião. O governo reforçou as volantes, aumentou a pressão e usou novas armas e táticas, como quem aperta o cerco. O sertão, antes aliado dos cangaceiros, tornou-se pequeno demais, sem lugares para se esconder. Em julho de 1938, a volante do tenente João Bezerra cercou o bando em Angico, pegando-os de surpresa. O ataque foi fulminante. Lampião, Maria Bonita e outros 9 morreram, como folhas secas ao vento. As cabeças foram exibidas como troféus, marcando o fim do cangaço, um espetáculo macabro. Muitos acreditam que o filme de Benjamin acelerou esse desfecho. Ao expor o bando, deu ao Estado a motivação para agir com brutalidade, sem piedade. O documentário, feito para imortalizar o mito, tornou-se prelúdio de sua destruição, como um presságio de morte. Com Lampião morto, Benjamin tornou-se peça incômoda, um estorvo para o governo. Em maio de 1938, foi encontrado assassinado com 42 facadas em Pernambuco, como um sacrifício. O crime nunca foi solucionado, alimentando teorias de queima de arquivo, vingança ou latrocínio, um mistério sem fim.
O excesso de violência sugere motivação política ou pessoal. Não simples roubo, mas um recado cruel. Benjamin sabia demais sobre o cangaço e o Estado, segredos que poderiam abalar as estruturas. Sua morte encerrou tragicamente a jornada de quem ousou documentar o proibido. Um fim sombrio. Viveu pela imagem, morreu anônimo e brutalizado, como um mártir da verdade. O mistério de seu assassinato só aumentou a aura enigmática de sua história, como uma lenda que nunca se apaga. Benjamin Abraão buscou imortalizar um mundo à beira do fim e conseguiu como um eterno guardião da memória. Suas imagens moldam até hoje nossa visão do cangaço, revelando humanidade e vaidade no mito, como um espelho da alma sertaneja. Mas a mesma câmera que eternizou o Lampião acelerou sua destruição, um paradoxo cruel. O legado de Benjamin é duplo cronista corajoso, mas também vítima do próprio olhar, um visionário traído. Seus filmes, esquecidos por décadas, tornaram-se tesouro histórico, como um baú de riquezas escondidas. No entanto, sua vida foi apagada pela força das imagens que criou, um sacrifício em nome da arte. O cinema imortalizou o cangaço, mas a realidade executou o cineasta. Benjamin Abraão tornou-se fantasma nos fotogramas que ele mesmo criou. Um lembrete do preço da imagem, um eco de sua passagem. Chegamos ao final do vídeo. Já estava me esquecendo. Não deixe de se inscrever-se no canal, dar um gostei e ativar o sininho para receber notificações de vídeo como esse. Obrigado por chegar até o fim deste vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Muito obrigado por assistir o vídeo. Peço que se inscreva no canal Sertão IA para receber mais vídeos.